Agora, imagine o seguinte, se ao invés de eu pegar uma carga positiva, como esta que eu acabei de falar para vocês, eu pegar uma carga negativa, um menos Q, uma carga de prova menos Q. Se eu colocá-la aqui, nesta linha, na direção desta linha de campo, o que vai ocorrer com essa carga? Ela vai ser atraída, então cria-se uma força para dentro da esfera. Se eu colocá-la aqui, nesta posição, cria-se uma força de atração, vamos chamar esse F de F com a flechinha por cima, acontecendo então que a força da carga negativa tem um sentido para dentro, e a força de verde aqui, da carga positiva, seria para fora, não é isso? Como se explica isso? Vamos calcular o campo elétrico dessa carga negativa, sobre essa carga negativa. F dividido por menos Q. Observa que o E vai ficar negativo, porque o negativo de baixo faz com que o quociente todo fique negativo. Então, se o E é positivo aqui e essa outra expressão é negativa, indica que o campo elétrico E e a força eletrostática F possuem sentidos opostos, o que comprova para nós que o campo elétrico, mesmo colocando uma carga negativa aqui, carga de prova negativa nesse ponto, o campo elétrico não mudará o sentido, ele continuará para fora, o campo elétrico para fora. Olha, o campo elétrico aqui continua para fora, o campo elétrico aqui continua para fora. Então, para as cargas que geram campo elétrico, se elas são positivas, o campo elétrico é para fora. Mas um detalhe é o seguinte, as forças eletrostáticas possuem sentidos que precisam ser avaliados. Quando eu coloquei uma carga negativa em um ponto cujo campo elétrico é E, a força e o campo elétrico possuem sentidos opostos. Veja, força para dentro, campo para fora. Já quando eu coloquei uma carga de prova positiva, vamos colocar aqui, ó, mais Q nesse ponto e aqui menos Q nesse ponto. Quando eu coloquei uma carga positiva, a força para fora, campo para fora. Então, eu posso fechar o seguinte, quando a carga é positiva, a carga de prova positiva, vamos lá, carga de prova positiva, nós temos força e campo elétrico no mesmo sentido. Quando eu colocar uma carga de prova dentro de um campo elétrico em um ponto qualquer, se essa carga for negativa, a força e o campo, sentidos contrários, né? Sentido ou sentidos contrários. Vamos lá. Sentidos contrários. Então, veja bem, já sabemos o que é linha de campo, já sabemos o que é uma força eletrostática, o que é o campo elétrico, como calcular o campo elétrico, o sentido e direção do campo elétrico e das forças que atuam nas cargas de prova. E agora nós podemos continuar verificando as linhas de campo de outras configurações de carga, como por exemplo essa daqui. Veja bem, se eu tenho uma carga elétrica positiva próxima de uma carga elétrica negativa, essas duas terão seus campos, as suas linhas de forças radiais, mas quando uma interfere na outra, nós temos esta configuração de linhas de campo aqui, ó. Vamos tentar colocar de uma forma mais clara possível para você perceber. Um campo comunicando com o outro. As linhas de campo terão esta configuração aqui que você está vendo. Veja bem, aqui do outro lado, entrando, né? Você sabe que o campo entra na carga negativa, a linha de campo, e sai da carga positiva. Aqui nós temos o sentido das linhas de campo. Essas linhas são extremamente úteis para que a gente possa avaliar o campo elétrico. Então, aqui eu tenho uma configuração de duas cargas pontiformes aproximadas, com o campo elétrico desenhado, as linhas de campo desenhadas. E eu gostaria de que você observasse o seguinte. As linhas de campo estão saindo da carga positiva e estão entrando na carga negativa. De forma que
se eu colocar uma carga de prova, digamos aqui, uma carga de prova menos Q, ela vai receber uma força radial aqui da carga negativa. Desculpa, ela é oposta, né? Porque negativo com negativo vai se opor. Então eu fiz uma coisa errada aqui. Ops, vamos corrigir aqui. Espera lá. Eu tenho a linha, isto, a linha de campo aqui, e a minha carga pontiforme foi colocada nesse ponto aqui. Da carga negativa, ela vai receber uma repulsão radial, uma força da carga negativa. E da carga positiva, ela vai receber uma força atrativa. Tá aqui. E se eu fizer um traçado de força resultante aqui, você percebe que a força resultante é essa daqui. A força resultante. A força resultante, ela vai ser tangente à linha, que é a linha de campo. E se você observar, a linha de campo está indo para a direita e a força está indo para a esquerda. Então, quando a carga pontiforme é negativa, sentido do campo elétrico e da força são diferentes, não é isso? E se eu colocar uma carga positiva aqui, uma carga de prova positiva, a carga positiva vai repeli-la para cá, a carga negativa vai atraí-la para cá, então vai surgir aqui uma força resultante no mesmo sentido do campo. Olha, o campo para a direita, a força resultante para a direita. Isso comprova para a gente que quando a carga de prova é positiva, o campo e a força possuem sentidos iguais. Eu coloquei diferente ali, mas é igual. Eu olhei no de cima e copiei, né? Mas então, fecha então essa ideia. Quando o campo elétrico e a força possuem o mesmo sentido, é quando uma carga elétrica de prova positiva é colocada em um ponto qualquer no espaço que está sendo influenciado por uma carga pontiforme qualquer. E quando o campo elétrico e a força possuem sentidos opostos, é quando uma carga elétrica negativa é colocada como prova em uma região que se vai analisar o campo elétrico. Mas o que acontece se eu colocar duas cargas próximas de mesmo sinal? Vamos lá, uma carga positiva próxima de uma carga positiva. Cargas pontuais. O campo vai sair de uma para entrar na outra, mas não consegue. Então ele faz uma curva para cá. Aí ele vai ter essa configuração. Beleza? E quando ele vai sair da outra, ele faz isto. É que o desenho não está do mais bonito, né? Mas você vai compreender. Então nós temos um campo elétrico que teria mais ou menos esta configuração, com as linhas saindo das cargas. Olha, com as linhas saindo das cargas, porque elas são positivas. E se fosse duas cargas negativas? Vamos tentar compreender se fossem duas cargas negativas. Vamos colocar agora uma carga negativa de cá e a outra negativa dali. O campo elétrico que quer entrar nessa carga, e o outro que quer entrar nessa carga, eles se interferem. Então vai ocorrer algo semelhante, só que com o campo, ao invés de saindo, ele vai estar entrando. Vai ter mais ou menos isso daqui, ó. Olha que coisa mais linda. O campo elétrico entrando. Uma ação de duas cargas pontiformes gerando linhas de campo com esta configuração que vocês estão vendo. Agora eu quero que você observe esta configuração aqui. A carga A, ela é positiva. A carga B, negativa. Portanto, as linhas de campo estão saindo da carga A e entrando na carga B. Você pode observar isso pelo sentido das linhas de campo indicado por estas setas. Mas confira comigo a quantidade de linhas de campo que saem da esfera A, da carga A. E confira a quantidade de linhas de campo que estão chegando na esfera B, na carga negativa.
É fácil você perceber que estão saindo mais linhas de campo da esfera A do que chegando na esfera B. Com isso, eu posso dizer que a carga elétrica da esfera A é maior do que a carga elétrica da esfera B. Por isso eu posso dizer que duas coisas: quanto maior a carga, maior o campo elétrico, mais intenso o campo elétrico gerado por ela. E também quanto mais linhas de campo eu tenho, mais intenso é o campo elétrico nesta região. Vamos avaliar uma região aqui em volta dessa carga A e uma mesma região em volta da carga B, uma região de tamanho semelhante. Você pode observar que nesse espaço sublinhado, aqui, circulado aqui, nós temos uma quantidade de linhas muito grande. Então o campo elétrico nesta região vai ser mais intenso do que nesta outra região, que eu acabei de circular aqui também, né, em volta da esfera B. Então, a quantidade de linhas de campo indica se o campo é mais intenso ou não, porque quanto mais linhas de campo, mais intenso é o campo. E a quantidade de carga, a carga elétrica daquela esfera também, daquela carga pontiforme, o valor da carga elétrica, também vai indicar se o campo vai ser muito intenso ou pouco intenso. Isso é um fator importante para o nosso estudo de campo elétrico.